Nuvem. Então, boa tarde, eu sou Cassiana Lea, estive como anfitriã do Psicodrama Público de São Paulo, hoje dirigido pela Gelce Beatriz Monteiro, hoje dia 4 de junho de 2022, agora meio-dia e 54. O título do trabalho hoje era Dizem que Sou Louco. Tivemos 20 participantes, e convidamos da plateia a Jussara, o Hermes, né, e a Valéria como parte da equipe, também atuou ali como ego auxiliar. Gelsi, você quer contar um pouquinho do que te levou ao tema e caminhos que você usou para aquecer o grupo para as dramatizações? Sim, olá. Esse tema veio assim durante a semana passada ainda, que a gente estava fazendo umas substituições, era uma colega que ia dirigir, depois eu que ia, depois mudou a data e tal, e nós achamos que estava tudo muito louco, né? Aí saiu essa frase, dizem que sou louco, e fiquei pensando quantas vezes isso acontece na vida da gente, né? Quantas vezes eu fui louca fazendo coisas que não se esperava, né? Ou quantas vezes eu deixei de ser também, né? E aí apareceu também essa música que é muito interessante, e aí nós acabei resolvendo pegar esse tema aqui. E quando foi Uhum. colocado a divulgação, que foi colocado uma carta de tarô, isso também trouxe muitas pessoas que vieram interessadas na carta de tarô. Mas o que surgiu, o que aconteceu, não foi ligado diretamente, né, à carta de tarô. No início, nós fizemos um aquecimento para as pessoas se movimentarem pensando na loucura, em fazer gestos loucos, primeiro com o rosto, depois com o corpo e coisa e tal. E aí trouxemos a música, tocamos a música para Uhum. É música que se chama Balada do Louco, né? balada do Trouxemos a versão cantada pelo Ney Matogrosso, mas depois você contou um isso. pouquinho, né? Isso, depois acabei contando, porque havia uma curiosidade a respeito disso, que houve participantes que lembraram que existe a loucura verdadeira, aquela que traz o sofrimento e tal, e a gente estava tratando, ela não queria que fosse tratado de maneira simplista, né? O que Ou pode ser romântica, né? Para não romântica, ela dizia, romantizar, né? ela usava esse termo, não romantizar a loucura, porque pode ser dolorosa também, né? Uhum. E aí acabamos tendo muitas informações, né, sobre o que está no dicionário, o que está nos livros de psiquiatria, e classificação internacional de doenças, e tudo isso foi discutido. Nós tivemos uma boa discussão, uma boa conversa, né, discorrendo sobre as diversas formas e o que se considera ou não loucura. Até Uhum. parecia que a gente não ia ter cenas, porque estava se desenvolvendo muito assim, teoricamente, a conversa. Mas tinha uma participação muito boa de todo mundo da plateia. Depois apareceram 3 histórias que podiam ser cenas, e aí começamos a dramatizar. Uma Uhum. história de uma pessoa que pegou um galo no parque para mostrar para uma criança no colo, tudo no colo, e outra pessoa fala: você não pode fazer isso com o galo. Eu aqui preocupada com a criança, porque eu imaginei que a criança estava assustada, mas a história era da reclamação de pegar o galo, né? E essa história teve desdobramentos de foi botado um ovo e aí tudo saiu da racionalidade, né? Tanto saiu da Uhum. racionalidade desde a pessoa que pegou o galo, da que reclamou, da que dizia que botou o ovo e por aí afora nós Uhum. fomos circulando pela E o racionalidade. galo, e o galo depois era uma galinha, né? Sim, porque botou um ovo e chocou o ovo, né? E nasceu, do ovo Uhum. nasceu. E, era trans, era inter, era uma porção de coisas que saíram, tudo saiu do normal, nada ficou no normal naquela história, né? Ninguém era da normose ali. E depois nós tivemos mais uma história que foi também levada à cena, e
E depois tivemos uma terceira história que era de uma pessoa que sai de uma cidade pequena para ir para a cidade grande estudar e como que os pais ficam nessa história. Então foram diversas histórias diferentes umas das outras, né? Que nós Uhum. tivemos que foi bastante produtivo. E no final, o que eu achei interessante é que a gente sempre tem um prazo, um período para compartilhar como a gente se sentia, como a gente se sentiu com o psicodrama. E, no entanto, o que nós tivemos no final foi uma conversa de sala de estar. Os participantes conversavam entre si, né, e um com o outro e tal, e levaram todas as suas reflexões nessas conversas, e foram conversas até pessoais, não só reflexões teóricas, né, mas olha, na sua vida, na minha vida, eu fiz e você e tal. E isso foi uma surpresa para mim, foi uma forma de Mas psicodrama. me parece que foi um verdadeiro compartilhamento, né? Isso, não é? É, sim, Não é? né? Acho que, né? Porque você É, promoveu aí um clima de confiança, o grupo estava à vontade para falar de si, né? de Então, si, mesmo as pessoas que com câmeras fechadas ou que não atuaram em cenas, mas ficaram à vontade né, estavam presentes, implicadas, né? A impressão que isso, deu. falavam de si e com os outros. Olha, você e tal, e eu, né? Uhum, Uma conversa mesmo. uhum, É uma uhum, verdadeira conversa espontânea, né? uhum. Então, eu queria perguntar, assim, para todos, né? Mas passando a palavra para o Hermes agora, pode ser? Sim. Né? Do que, de que loucuras falamos hoje, né? Assim, na sua visão, né? Sobre o que foi o trabalho de hoje e como foi para você? Eu acho o tema loucura um tema muito provocativo, né? Uhum, Porque a gente sempre se depara com esse tema. Quando você não acompanha a loucura de alguém, você é colocado nesse lugar. Então eu vejo que a loucura ela fala muito mais do que a gente é, do que como a gente julga o outro. Então eu achei esse tema muito provocativo, porque eu tomei algumas decisões na minha vida que mudaram vários rumos de projeções, que às vezes eu pensava de uma forma e hoje eu penso de outra, que eu posso ser taxado como louco, como, sei lá, imaturo ou alguma coisa diferente por viver numa constante mudança. Então, hoje, para mim, reviver toda a minha história, porque quando foi interpretado pelas pessoas, pela plateia, pelo público, eu revivi algumas sensações do momento que eu tomei essa decisão na minha vida lá atrás. Então, eu achei isso primordial. Muitas vezes eu vendo as pessoas interpretando, eu queria entrar para poder falar assim, não, eu falei desse jeito, eu fiz desse jeito, tentando reviver, mas as sensações foram as mesmas. Então, eu achei muito legal também assistir e acompanhar cada comportamento, porque o comportamento das pessoas se repetiram com o que aconteceu, com o que eu vivi em relação aos meus pais, a vontade, a sede que eu tinha dessa mudança, de viver aquilo, de viver essa diferença, de ir atrás do que eu almejava. Então, para mim foi muito importante, assim, me trouxe novamente essa nostalgia, essa reviver, né? Viver é reviver, lembrar é reviver. Então, eu acabei revivendo todas essas sensações que eu vivi no passado. Muito importante para mim. uhum. E qual a vantagem de reviver, né? Assim, porque quando a gente faz psicodrama, muitas vezes as pessoas perguntam, mas não pode ser dolorido passar por isso de novo, né? Teve alguma novidade para você? Porque tem o reviver, então algo que é se lembrar, se reconectar, né? Mas teve alguma novidade? Negativa, eu não tive. Eu acho que na época eu levei de uma forma negativa, com medo, com expectativas que poderiam não ser alcançadas, medo do novo, das frustrações. Então, eu reviver isso me trouxe essa linha do tempo de uma evolução do, nossa, olha como eu me sentia naquela época e, querendo ou não, entre aspas, a maturidade que eu tô tendo hoje em ver isso de uma forma crescente, não de uma Uhum, forma negativa, com medo. Tipo, é importante se arriscar
para você se conhecer, para você viver momentos singulares, porque são momentos que só eu precisava viver. Então, o que eu tinha que passar, ninguém ia passar por mim, e quem tinha que passar ia ser eu. Entendi. Legal. Então, ficou no passado, né? Agora temos atualizando, né? Atualizou um pouco. Os medos e anseios que eu tinha no passado já ficaram, hoje são outros, com outras coisas que eu almejo. Uhum. Eu acho que a vida é assim, né? É um mix de emoções que a gente está sempre buscando, sempre se inovando, sempre indo atrás de alguma coisa que a gente busca, né? Uhum. Obrigada. Vou passar para a Jussara comentar um pouco. Bom, com o tema, né, da loucura que vi, porque eu já acho que já é o terceiro ou quarto que eu vejo e eu nunca me pronuncio. Eu sou num grupo estranho e para mim é um grupo estranho, né? Eu sou difícil de falar. Em outros grupos onde eu conheço todo mundo, eu começo a falar e não paro mais. As pessoas têm que me limitar um pouco porque um assunto leva ao outro. E quando eu vi esse assunto, é claro que eu gostei e pensei até no que eu ia falar, né? De como do que me chamavam de louca, né? Mas no fim acabei não falando do que me chamavam de louca, né? E me ative ao conceito, né? Mas pelo menos alguma coisa eu consegui falar, porque eu não sou muito assim disso, né? E ainda mais dentro desse assunto da arte, do teatro, que é muito, muito complicado para mim. Eu não sou de interpretar, não sou de entrar na pele de outra pessoa, isso para mim é uma coisa muito difícil, né? Mas eu gosto de observar e de ver o dos outros e realmente de ver isso, né? O quanto tem, né, de cada um em todos, lembrando inclusive do livro que se falou, né? Nenhum, todos 100.000, uma coisa assim, nenhum, 100.000. Né? Na realidade, todos estamos em todos, né? Todos somos iguais e todos somos diferentes, né? A minha história de sair de Porto Alegre não era interior, mas era de vir para uma cidade grande, também era meu sonho, também num determinado momento eu tive uma chance, mas não vim, porque eu não tinha emprego, porque eu botei a razão na frente, e também não me arrependi. Quando eu vim, eu já vim com uma profissão, já vim com os pés no chão, como se diz, né? A história de outra pessoa também, né, que estava vivendo, conseguiu fazer as duas coisas que gostava na sua profissão, aliadas duas, eu fiz uma, não tenho a outra ainda, mas agora, depois de aposentada, estou tentando uma outra coisa, muito incipiente ainda, mas estou tentando. Jussara, você falou que isso de se colocar na pele do outro é algo que você, não me lembro as palavras que você usou, mas que você não costuma fazer, né? Mas acho que Não você costumo, não é que cenicamente, né? Tipo, cenicamente, eu isso, vivo o que o outro viveu. É isso que eu queria só complementar, porque acho que você contribuiu muito, assim, com os conteúdos que você compartilhou, né, durante a sessão e mostrando muita sensibilidade, inclusive, né, assim, totalmente tudo a ver, né, os conteúdos que você compartilhou em relação à razão. E irracionalidade, né? A Isso. racionalidade e a irracionalidade. Foi muito Obrigada. E por Gostei. topar também estar aqui na entrevista, que é, né, aí... Eu nem sabia o que era, de que será. Muito bom. Vou passar para a Valéria, então.
Então, eu lembrei também, né? Acho que eu que trouxe a cena do galo, né? Uma pessoa catou um galo aqui no parque, onde os bichos ficam soltos, e me incomodou muito. Ela ficou com uma criança com um galo. A criança ficou, só para te falar, já, a criança estava assustada, mas eu me preocupei mais com o galo, porque a criança sabe se defender. O galo estava, enfim, foi capturado, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro assim que a gente, como mãe, educadora, profissional de saúde, tudo isso, como às vezes a gente circunscreve a pessoa, assim, delimita a pessoa, isso faz bem para a pessoa, né? Dá corpo para ela, assim. Mas, ao mesmo tempo, como mãe, a gente corta a espontaneidade, corta a criatividade da criança. Eu lembrei de uma cena quando o meu filho era pequeno, eu tinha 5 anos, 4, 5 anos, ele vivia, andava de Batman, sempre. Aí a gente foi para Belo Horizonte, na casa de um primo, e na janela, se tinha uma janela balcão, assim, uma porta-balcão, que dava para um morro cheio de árvores, assim. Aí ele falou, ele de roupa de baixo, falou assim, eu vou voar. Eu falei, não, imagina, na casa do outro ainda aqui, no caso do primo lá. Eu falei, não, você não vai voar, você não voa, mas eu tô de capa. Eu vou voar. Eu falei, não, você não voa. Eu vou amarrar uma capa num tomate e jogar aqui. O que vai acontecer com o tomate lá embaixo? O que você acha que vai... Ele começou a chorar, mas chorar muito. Eu falei, nossa, cortei as asinhas, literalmente, né? Eu tive que... Olha como é perigoso também você dar linha para o imaginário de uma criança que ainda não discrimina fantasia da realidade, né? Então ali eu cortei completamente e dei chão para ele, né? Tipo, não, você vai se esmigalhar lá embaixo. Você não voa, não adianta estar de capa que você não voa. Então, assim, como a educação que a gente recebe é limitante em alguns aspectos, como a socialização bota você numa caixinha, né? Até como exemplo de casamento bem-sucedido, eu falo que são dois conjuntos, aquela imagem de matemática, que a Jussara vai gostar. Dois conjuntos separados, depois tem a intersecção dos conjuntos, que é uma área comum. Quem consegue manter o conjunto separado e viver essa intersecção sem perder esse conjunto unitário que é cada um, tem um casamento legal, entende? Que pode ter o espaço da individualidade e o espaço em comum. É uma imagem que eu uso, já que a gente falou em E é muito matemática, boa. não é? Agradeço aos matemáticos que me ensinaram isso. Pequena, mas isso ficou muito, muito presente na minha vida. Loucura é a gente se relacionar, né, Val? A gente tentar achar que o outro vai complementar, tudo isso é loucura, né? Ai, a tampa da minha panela, que tampa da panela, o quê? Cada um é uma panela inteira, se for usar a imagem, tem cabo, tem tampa, tem tudo, né? O Sejamos um outro conjunto de panelas, né? Ou é um duas conjunto, laranjas na mesma fruteira. não a metade da minha laranja, mas tudo isso eu acho assim, eu acho uma imagem absurdamente louca, né? Comprometedora do que é uma relação de duas Eu fico pessoas. pensando que talvez, né, assim, a gente vem sendo convidado a refletir sobre as palavras que a gente usa, né, as expressões racistas, as expressões transfóbicas, etc., né, e aí, apesar de a gente usar algumas palavras num sentido positivo, como pode ser a loucura, nossa, que loucura, que coisa legal, né, mas que também pode... Então, eu fico pensando a gente traduzir de outras formas, que ousadia, né? Que enfim, porque quem vive, né, em primeira pessoa, alguns julgamentos, né, porque cuida da saúde mental, fazendo tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, etc., né? Então, acho que hoje me fez refletir também sobre isso, né? O quanto que é legal a gente continuar usando loucura para tanta coisa, né? Como dizer, isso é coisa de homem ou de mulher. O que eu quero dizer com, nossa, tem que ser macho para fazer isso? Às vezes eu quero dizer que tem que ser corajoso para fazer isso, né? Então, Também, como é engraçado quando a pessoa é muito diferente, eles falam assim, nossa, ela é muito criativa.
para não dizer louca, muito Sim, louca. sim. Os É muito criativa. eufemismos. Mas é um elogio ser muito criativo, porque a gente tem que inventar outras maneiras, né, de responder a uma questão na vida, né? Tem que Às inventar. vezes Então, também, isso... Fala. desculpa, cara. Não, Às vezes também você toma uma atitude na sua vida que eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem de fazer, e eu te taxo como louca. Nossa, ela é muito louca. Ela fez isso. Eu não tenho coragem, mas eu tenho vontade. Sim, pode ser Então, admirável e invejável, né? e colocar num significado de louca uma admiração. Uma Sim. admiração. Então, acho muito corajoso, né? A gente no Psicodrama Público e Gelsi trazendo esse tema, né? Loucura, abrindo espaço para expressões diferentes, né? Para a gente poder dialogar verbalmente, cenicamente. Acho que é importante, né? Então, quero agradecer. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, senão a gente vai fechando aqui a nossa entrevista. Poder ressignificar essas falas, né? Como você disse, que às vezes a gente não se atenta à intenção do significado das falas e pode chegar de uma forma negativa ou positiva. Então, a gente se atentar nisso, né? Até, né, Hermes, porque, por exemplo, eu sou psicóloga, então, assim, até na minha família, quando eu estava estudando, né, na faculdade e tal, virei e falei assim, nossa, você é louco. Virou assim, nossa, mas você é psicóloga, você está me falando isso? Né? Então, tem um peso, né? Tem um peso. Mas é bom ser louco, ser Não, mas não é só na psicologia, né? Muitas vezes também, por estar fazendo matemática e computação, também a gente era chamado de louco, né? Porque não, principalmente na matemática, porque não ia fazer nada, entre aspas, prático. Não ia ser engenheiro, não ia ser arquiteto, enfim, né? Ia ser e só mulher, né, professor. Jussara? E ainda mulher, né? Mas na matemática sempre teve mais mulheres, justamente, sempre, durante muito tempo, né? É aquela coisa, porque não vai para engenharia, porque engenharia é lugar de homem. Entendi. Como aqui no Brasil, né, fazer a faculdade de matemática, se for o bacharelado, né, matemático mesmo, não tem emprego, então vai ser professor. E ser professora é uma profissão mais dita, né, feminina. Mas dentro das possibilidades femininas, a matemática e a física é de louco. Né? Ser professora de inglês, de português, de história, geografia, tudo isso é dito comum, normal, né? Agora, matemática, física, né? Então, é isso. E também só um complemento com relação a pôr a capa e voar. A minha filha, a gente morava num prédio, né? Tinha o primeiro andar e o térreo, e quem morava no térreo. E a gente morava no primeiro andar, a Alessandra estava brincando numa outra casa também, no primeiro andar, e aí um outro menino, estavam brincando e tinha um limite, né, da sacada, um murinho, né, e ela subiu no murinho. E aí um outro menino disse assim, eu duvido você pular. Ela disse, duvida, eu pulo. E pulou. Não tinha nenhum adulto ali perto e ela pulou. Mas foi um auê. Todas as crianças ficaram contra ela, os adultos, então, nem se fala. E quando foram me avisar, então, eu quase morri, né? A Alessandra pulou do primeiro andar, tia, vem cá. E não aconteceu nada com ela? Caiu em pé? Não aconteceu nada com ela? Nada. Não se machucou? Não caiu em pé, mas não se machucou nada. É claro, levei para o hospital para ver se tinha tido alguma rachadura. No mínimo era o que eu ia fazer, né? Mas... A gente a didática do tomate com capa, Val, pode ser importante. Porque assim como não aconteceu nada com a minha, poderia ter acontecido, né? Se eu não estivesse perto, né? Ele entrasse numas que queria voar, se a gente não estivesse junto ali. Porque ela pulou, é um pouco diferente. Mas não era de primeiro voar. andar, não.
Não é primeiro andar que era lá, não, era alto, assim. Nossa, tá Então pior ainda. Mas ela Mas foi é louca isso. e corajosa, né? Bom, Foi você ela. vê, tema instigante, né? Tema que faz a gente querer conversar mais. Gelson, obrigada. Você quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. Obrigada a você, Gelson, foi muito legal. Viva! Até mais. Obrigada. Até. É.